Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós não iríamos para essa próxima aula, viu? Mas é para não ficar muito extenso, para não esticar, para não ficar muito. Porque até para quem assiste também fica confuso. A aula já é confusa, a aula já é complexa. Psicanálise é complexo. Eu estou tentando aqui ser o mais sucinto, o mais coerente, o mais didático possível. Mesmo assim, ela é de suma complexidade. Não esqueça de dar seu feedback aí e dar o resumo, viu, de que você entendeu. Nós estamos falando aqui sobre associação livre. E aqui nós estamos falando sobre a desenvolvendo, libera sentimentos e memória. Por exemplo, permite que o paciente liberte sentimentos e memórias que estão bloqueados ou reprimidos, o que pode ajudar a resolver conflitos e traumas. Então, associação livre, por que é gostoso o set terapêutico? Porque ele está ali num ambiente sem julgamento, num ambiente sem preconceito, num ambiente sem alguém olhar para ele com um ar de julgamento. Então aqui ele vai falar livremente, abertamente, vai desabafar, vai dissecar as suas mazelas e mesmo assim ele não vai ser julgado de forma alguma. Ele pode ter feito o maior absurdo, pode ter pensado a maior besteira da vida, mas mesmo assim ele não vai ser julgado. E ali, ao falar, e o psicanalista, o analista mental, percebendo no que ele está falando, ele vai criando pontes. Você percebeu no que você falou? Você ouviu o que você disse, né? E ali vai criando estratégia para a pessoa se conhecer muito mais ainda. Desenvolve a autoconsciência, ou seja, ajuda o paciente a compreender melhor suas próprias emoções, pensamentos e comportamentos, o que pode levar a mudanças positivas em sua vida. Em resumo, a associação livre é uma técnica crucial na psicanálise que, ao permitir a livre expressão do paciente, ajuda a acessar e compreender o inconsciente, liberando sentimentos e memórias reprimidos e promovendo a autoconsciência e o desenvolvimento pessoal. Na associação livre, de repente a pessoa tem coisa que encuca, né? Eu lembro que uma vez o meu psicanalista, o meu analista estava sendo analisado, o meu psicanalista falou, fala o que vem na tua mente, porque tinha algo que vinha na minha mente sempre, né? Então eu falei algo, sempre que isso me deixava encasquetado. Uma situação, né, quando eu tinha acho que uns 10, 12, 13 anos ali, isso me deixava encasquetado. E ali eu comecei a falar para ele, né? E ao falar para ele, isso que me deixava encasquetado, eu comecei a lembrar de mais outras situações, porque até então eu não tinha falado para ninguém isso daí, mas me deixava encabulado. Uma situação. Aí ao falar para ele, fui lembrando de outras, e ele foi criando pontes ali, aí a ficha caiu. Quando a ficha caiu, criei um sistema de enfrentamento ali e superei. Hoje eu penso, mas aquilo não mais me encasqueta, aquilo não mais me deixa pensativo ou, sobretudo, perplexo. Associação livre. Deixa eu pegar aqui. É, enfim, esta é a associação livre, vai fazer você falar o que vem à mente, o que te encasqueta, o que te perturba, o que está na tua mente naquele momento, as tuas raivas, as tuas angústias, os teus medos. E vai fazer. Então, toda a tua raiva de hoje é produto de fatores ou de traumas que estão no inconsciente, lá no passado. Eu aconselho você a assistir isso várias vezes, até você poder entender, tá bom? Outra técnica também que nós falamos de forma resumida em aulas anteriores é o ato falho. O ato falho em psicanálise, também conhecido como lapso freudiano ou parapraxia, né? Um lapso, um déjà vu. Não é certamente um déjà vu, mas é um efeito Chaves. Falei sem querer querendo. E nada é sem querer querendo. É querendo mesmo. Esses erros é um erro na fala, na memória ou em uma ação física que revela um desejo inconsciente. Você nem percebe. Você nem sabe por que deseja aquilo, mas deseja aquilo. Você nem sabe por que quer aquilo, mas quer aquilo. É um desejo inconsciente. Ou um pensamento reprimido ou recalcado.
Esses erros, que podem incluir deslizes de língua, esquecimentos ou ações equivocadas, são vistos como manifestações, olha, entenda aí, são vistos como manifestações do inconsciente. É por isso que mesmo numa conversa, numa brincadeira que alguém faz comigo, opa, peguei, foi sem querer, querendo. A origem de tudo isso, o conceito de ato falho foi desenvolvido por Sigmund Freud e é um dos principais conceitos da psicanálise, viu? O ato falho. Manifestações. Por exemplo, teve um político que ele usou um ato falho. Ao falar para um manifestante, perdeu o mané. Né? Isso foi um ato falho. Ou seja, ele, de forma impensada, usou uma linguagem coloquial ou informal, que na verdade não foi sem querer, foi querendo, ou até mesmo foi sem querer, querendo, pelo fato de estar no inconsciente, falou, foi um lapso. Mas já estava lá no inconsciente dele, guardado lá, reprimido. Né? Tudo no desejo de expressar, de falar. Os atos falhos podem incluir deslizes de língua, trocar palavras ou frases, ou dizer algo que não se pretendeu. Eu sou campeão em ato falho. Né? Sou campeão em ato falho. Eu quero falar, às vezes esqueço de falar, mas falo sem querer querendo. Esquecimentos. Esquecer nomes, compromissos ou objetos importantes. Né? Então, eu sou campeão em esquecimento, porque eu estou preso ainda no meu inconsciente. Hora eu vou lá, me destravo do inconsciente e venho para o presente. Ações equivocadas. Fazer algo errado. Algo errado, como tomar um caminho errado ou cometer um erro ao digitar. Eu faço muito isso. Função. Os atos falhos são vistos como uma forma de expressão do inconsciente que busca se manifestar mesmo quando o indivíduo tenta controlar seus pensamentos e ações conscientes. Interpretação. Através da análise dos atos falhos, é possível obter informações sobre os desejos, conflitos e mecanismos de defesa inconscientes do indivíduo. Exemplo. Um exemplo clássico de ato falho é quando alguém, ao tentar cumprimentar um amigo, chama por outro nome. Isso pode revelar um desejo inconsciente de confusão, ou uma forma de expressar uma crítica disfarçada ao amigo. Pegou? Deixa eu ler mais uma vez para tu aqui. Um exemplo clássico de ato falho é quando alguém, ao tentar cumprimentar um amigo, chama-o por outro nome. Isso pode revelar um desejo inconsciente de confusão ou uma forma de expressar uma crítica disfarçada ao amigo. Quando chama pelo outro amigo, porque ele está querendo trazer uma informação sobre aquilo. Para ele é um ato falho, né? É um desejo do inconsciente dele. Em resumo, os atos falhos são erros que revelam um desejo inconsciente ou um pensamento reprimido. E são uma ferramenta importante para a compreensão do funcionamento do inconsciente na psicanálise. Né? O ato falho também, a pessoa pode... A pessoa, me desculpe, né? Ter chegado atrasado. Aí tem um amigo que fala, sei. Um ato falho. Ali ela revelou o ódio que ela tem da amiga. Isso aqui é muito poderoso, né, gente? Isso aqui é muito poderoso. Né? Então, percebe que falamos sobre associação livre para investigar o inconsciente. Falamos sobre atos falhos, método de investigação do inconsciente. Também temos a hipnose ou a regressão para também investigar o inconsciente. E também aqui, por último, a interpretação de sonhos, do Freud, de 1900. A interpretação
de Freud, Sonho de Freud, foi um dos livros, um dos marcos da época. Foi um dos livros que mostrou o Freud para o mundo, né? Na psicanálise, os sonhos são manifestações oníricas que revelam nossos mais profundos desejos reprimidos que ficam no inconsciente. A obra Interpretação dos Sonhos foi publicada por Freud em 1900. Nesse texto, Freud nos diz que o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente, né? Então, e quando eu percebi isso, a me analisando, toda vez que eu sonho, eu vejo que os meus sonhos são um desejo reprimido ou desejos recalcados. Eu começo a analisar, eu começo a pensar, eu começo a trabalhar isso em mim. Para Freud, o sonho é um desejo reprimido que está em latência no inconsciente, né? Está latente. Nem sempre o sonho é o que parece, e interpretá-lo não é uma tarefa tão simples. O sonho é repleto de símbolos que se tratam de manifestações distorcidas da realidade. Embora tenha uma certa distorção da realidade, será o real que fundamentará o conteúdo dos sonhos. Os desejos reprimidos expressos no sonho não podem ser elaborados pelo consciente e, por isso, eles permanecem censurados pelo inconsciente. Fazer isso não é uma tarefa fácil. Primeiro, trabalhar a dinâmica simbológica de cada situação, de cada ato, do que você vê, do que estava no local, dos utensílios, das ferramentas que estava ali compondo aquele ambiente no seu sonho. Freud, quando publicou sua obra, Freud precisou afastar a análise dos sonhos das crenças religiosas e populares. Com isso, ele evitou cair nas superstições e no misticismo. Nesse sentido, o sonho é uma via de acesso ao inconsciente. E Freud fazia questão de desenvolver uma análise objetiva dos sonhos dos seus pacientes. Obviamente, eu não descarto a possibilidade de nos sonhos também tem os sonhos proféticos na perspectiva cristã, religiosa, espiritual, né, onde ali Deus se manifesta através dos sonhos, como nós vimos nos casos bíblicos, né? Nabucodonosor sonhou, José sonhou, a mulher de Pilatos sonhou, né? Dentre tantos outros que tiveram sonhos, né? Manifestações. O José sonhou também lá sobre o padrasto de Jesus. Enfim, são várias manifestações espirituais através dos sonhos. Mas, contudo, os sonhos não são sempre espirituais. Os sonhos são sobretudo e, portanto, manifestações do inconsciente, né? São desejos reprimidos, são desejos recalcados. Freud percebeu que os pensamentos que surgem nos sonhos são reprimidos ou recalcados. Quando sistematizou o estudo dos sonhos para a psicanálise, Freud definiu algumas etapas fundamentais para compreender a manifestação do sonho na nossa mente. Essas etapas são a condensação e deslocamento, a figurabilidade e a dramatização. Esses conceitos constituem o que Freud chamou de trabalho do sonho. O que é o trabalho do sonho? Na medida em que sonhamos, o trabalho do sonho vai se configurando por diferentes etapas. A primeira etapa do sonho é a chamada de condensação. Freud concluiu que existem diferentes tipos de conteúdos presentes nos nossos sonhos. Ele chamou esses conteúdos de manifesto ou latente. O conteúdo manifesto do sonho apresenta uma proporção muito menor do que o conteúdo latente. Olha só, os elementos do sonho manifesto se organizam em uma única imagem psíquica que é combinada em cadeias associativas. O conteúdo latente revela em sonhos mais condensados, pois são perturbadores para a nossa psique. Já o deslocamento é outra etapa do trabalho do sonho. Presta atenção nisso aqui, ó. Pelo qual a mente substitui uma reação emocional por outra imagem análoga ou do conteúdo original. O deslocamento promove uma distorção do desejo inconsciente e faz com que o conteúdo manifesto do sonho não se assemelhe mais ao conteúdo recalcado
do que se originou. Então, por que é importante nos meus pacientes eu sempre procuro observar os sonhos, o que ele sonhou, o que sonhou ultimamente, se repetiu, quantas vezes repetiu o que ele costuma sempre sonhar. Então, a partir dos sonhos, eu já tenho uma noção. A partir do que eu já analisei, da associação livre, a partir dos atos falhos, da hipnose, da associação livre, de toda a análise do que eu ouvi do passado dele e dos sonhos dele, né, eu posso ter uma ideia de como ele está, do que ele pensa, e de onde vem toda essa repressão, todo esse recalque. A interpretação dos sonhos é uma ferramenta indispensável para a psicanálise, pois é por meio dela que o analista terá acesso ao inconsciente do paciente. E você só vai conseguir fazer psicanálise se você conseguir entrar no inconsciente do paciente. A escuta dos sonhos pode ser também uma espécie de despertar para a vida. A manifestação e o relato, medidos pela associação da voz ao inconsciente, permite o desenvolvimento de um processo contínuo de autoconhecimento do analisando. O sonho do paciente pode revelar conteúdos de toda a natureza. Trata-se de mensagens enviadas pelo inconsciente que revelam conteúdos reprimidos, os quais podem ser de temática sexual, repressões sociais e outras questões recalcadas pelo próprio paciente. Quando o analista trabalha com a interpretação de sonho, é interessante que ele saiba qual abordagem utilizar para isso. Na linha de Freud, o sonho é compreendido como um conteúdo reprimido pelo inconsciente, portanto, deve ser analisado a partir dessa perspectiva, né? Mas, professor, o que é um desejo reprimido? Por exemplo, um desejo reprimido pode ser uma, um desejo de comprar um sapato. A, Aí a pessoa, como viveu num lugar sem condições, e não tinha o sapato, só usava o sapato usado, e agora, quando ele é na fase adulta, tem dinheiro, ele vai montar ali um quarto, um closet só para sapato. Então, aqueles sapatos foram desejos que foram reprimidos. Ou é um exemplo de desejo reprimido, que esse conseguiu conquistar. É tão reprimido que ele comprou todo tipo de sapato, ele colecionou sapato. Outro desejo reprimido também são pessoas que também tinham uma vida sexual ativa, se separou, mas devido à religião, ela não desenvolve mais a vida sexual dela, e ali ela acaba que desenvolvendo uma repressão, um recalque, e vai trazer diversas doenças sobre ela, sobre a vida dela, né? Estamos quase finalizando, 2 minutinhos, a gente já finaliza essa aula, a produção já está dando assim, já era, já acaba, mas 2 minutinhos para a gente finalizar. Então isso é um exemplo de desejo extremamente reprimido. Dessa forma, podemos dizer que... deixa eu ver aqui... Para a formação do psicanalista, a interpretação de sonhos é uma ferramenta essencial e você precisará dominar tudo sobre esse tema tão importante para ajudar o paciente a acessar a linguagem do seu próprio inconsciente. Enfim. Então, para finalizar, é importantíssimo que eu volto a ressaltar. Assim como todas as matérias, eu tenho mais ou menos umas 3 formações em psicanálise clínica. Então, todas as 3 são abordadas, claro, chega no mesmo fim, mas são a dinâmica diferente. Então, o que eu aconselho? A você sempre se especializar, se aprofundar mais ainda, adquirir o livro, estudar. Tem muitos autores, ler muitos artigos sobre a temática, sobre interpretação de sonho, sobre ato falho, sobre associação livre, sobre hipnose, bem como tantos outros conteúdos da linha psicanalítica, tá bom? Interpretação de sonho é uma das ferramentas usadas para se investigar o inconsciente. Eu aguardo você no próximo módulo, tá bom? E até lá.